pessoal, vistos os princípios administrativos, estudaremos agora os poderes administrativos. Esses poderes administrativos, eles decorrem daqueles princípios. Esses poderes, eles são essenciais à administração pública para que ela possa fazer sobrepor-se à vontade da lei, à vontade do particular, ou seja, para que a gente tenha aí uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esses poderes, eles são irrenunciáveis. E antes de serem mera facultatividade, eles são, sim, deveres da administração. Então, eles são poderes, deveres da administração, que deve utilizá-los sempre que necessário for para a consecução dos seus interesses, os interesses coletivos. Então, a administração, ela utiliza-se desses poderes sempre que necessário e sempre observando os princípios, como o princípio da razoabilidade, como o princípio da proporcionalidade, sem deixar de lado os demais princípios. Então, a gente tem aqui um conceito passado pelo José dos Santos Carvalho Filho, que diz que esses poderes são como o conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins. Esses poderes, eles se apresentam de várias formas. Veremos então aqui uma classificação que já deixo aqui um alerta. Não é uma classificação uniforme, a gente vai encontrar divergências doutrinárias acerca dessa classificação, como é comum, principalmente no direito administrativo, que não é codificado, a gente tem uma diversidade de classificações nos vários institutos estudados aqui. Neste caso especificamente, nós vamos tratar sobre os poderes de uma maneira bem simples, a que é mais encontrável na doutrina, de forma a não complicar tanto. Mas nos permitiremos aqui tratar sobre algumas divergências doutrinárias, como é próprio aqui do direito administrativo. Então, numa primeira classificação, nós vamos ver aqui quanto à liberdade da administração para a prática dos seus atos. E aí, esses poderes se dividem em poder vinculado e poder discricionário. Muito embora a ilustre doutrinadora Maria Silva Zanella de Pietro venha dizer que poder vinculado e poder discricionário não podem ser considerados como poderes autônomos. Segundo ela, eles são mais prerrogativas decorrentes de outros poderes do que propriamente poderes autônomos. Com devido respeito a essa classificação ou a esse posicionamento da ilustre doutrinadora, nós ainda assim nos permitiremos aqui falar de ambos como se poderes autônomos fossem ou como verdadeiros poderes autônomos. Então, vamos aqui falar a respeito do poder vinculado. Poder vinculado é aquele que a lei confere à administração para a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Nesse poder vinculado, nós vamos ver que a liberdade do administrador é mínima ou zero. Nenhuma liberdade ele terá aqui. Porque, na verdade, a gente percebe que a vinculação aqui quer dizer que o administrador ele está preso aos mandamentos da lei, o que é uma decorrência, inclusive, do princípio da legalidade. Então, aqui, ele está adstrito ao que prevê a lei. Então, se, por exemplo, o cidadão vai ao INSS fazer o requerimento de uma aposentadoria, se ele preenche os requisitos,
ele terá a concessão da sua aposentadoria. Porque o administrador, aquele que vai analisar esse seu processo de aposentadoria, não pode decidir diferente. Ele preencheu os requisitos, ele tem lá a documentação necessária, então assim ele tem a certeza de que a sua aposentadoria será concedida. Porque a decisão do agente que vai analisar seu processo de aposentadoria está presa à lei. Ele não pode negar a aposentadoria se não tiver um fundamento lá na lei. Então, quando ele nega, ele tem que dizer por que está negando com base na lei. Assim, também ele não pode conceder se esse cidadão não preencher o que está previsto lá na lei, os requisitos, os elementos previstos lá na lei. Então, quando ele concede, pressupõe-se que ele tenha observado toda a legalidade, todos os requisitos, todos os elementos ali previstos, para que ele possa ter, neste caso, concedido essa aposentadoria. Então, a aposentadoria é um ato vinculado, porque ela tem previsão legal e, dessa forma, o agente público vai decidir, vai tomar a sua decisão de conformidade com o que está previsto lá na lei. O poder discricionário é o que o direito concede à administração de modo explícito ou implícito para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Ou seja, diferentemente do poder vinculado, onde não há uma margem de liberdade para o administrador, para o agente público, aqui no poder discricionário, nós vamos ver que há uma certa margem de liberdade. Aquela margem de liberdade conferida de modo explícito ou implícito pela lei. Eu costumo chamar aqui de uma liberdade vigiada, ou seja, ele tem aqui limites. Os limites são aqueles concedidos pela própria lei, de forma explícita ou implícita. Então, essa sua margem de liberdade, ela é aquilo que a própria lei lhe conferiu, ele não pode transpor isso aí, não pode ultrapassar isso aí, sob pena desse ato tornar-se um ato inválido. Então, por exemplo, uma autorização. A autorização, ela é um ato que, a princípio, é um ato discricionário. Alguém que vai, por exemplo, à prefeitura pedir uma autorização para o fechamento de uma rua, porque ele quer fazer ali uma festa junina. Bom, primeiro tem que ver, neste caso, o agente público que vai analisar esse pedido de autorização para o fechamento dessa rua, se é oportuno, se é conveniente, e aí algumas medidas devem ser tomadas de forma prévia, ou seja, pode ser que a lei autorize, por exemplo, exija, por exemplo, que a pessoa, ao formular um pedido desse, tenha que fazer, juntar ali uma relação com a assinaturas, né, de moradores que serão aí aqueles atingidos por esse fechamento dessa rua. Então, aqueles moradores próximos ali ao local do fechamento. Então, ainda que tenha essa exigência lá na lei municipal, de se levar, por exemplo, essas assinaturas, a pessoa que vai requerer, ele não tem a certeza de que vai obter essa autorização, porque ela é discricionária. Então, ainda que ele leve essa lista com assinaturas, o agente público poderá analisar e deverá analisar se é oportuno, se é conveniente fechar aquela rua. Então, nesse caso, nós temos uma discricionariedade. É oportuno fechar essa rua? É conveniente? Será que não trará aí nenhum transtorno maior? Quem deve analisar nesse caso é o agente público. E ainda que numa experiência anterior ele tenha autorizado, hoje ele pode não autorizar, porque de repente nessa experiência anterior ele se deu com algum dissabor. O resultado não foi positivo. Então hoje, até por conta de analisar se é conveniente, ele entende que mais trouxe transtorno do que benefício à coletividade.
Então agora ele pode não autorizar, embora já tenha feito em situação anterior. Então nós temos aí esse poder discricionário. Já ainda na classificação, só que agora quando visem ao ordenamento da administração ou da punição dos que a ela se vinculam. Nós temos aí dois poderes, o poder hierárquico e o poder disciplinar. O poder hierárquico é o que dispõe a administração para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os seus servidores. Nós vamos ver que a administração necessita de uma hierarquia. Até para o seu bom funcionamento, é necessário que tenhamos competências, uma relação de competência, de subordinação dentro da administração, inclusive para que os superiores hierárquicos eles possam chamar para si, avocar, chamar para si responsabilidades de seus subordinados, para que também eles possam corrigir os atos dos seus subordinados. Então, essa hierarquia dentro da administração, ela é salutar e necessária para o bom funcionamento da administração pública. Já o poder disciplinar é aquele de que dispõe a administração para impor punições aos seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços do Estado. Bom, nós falamos sobre o poder hierárquico. No poder hierárquico, a gente tem que é mantida ali uma ordem dentro da administração, onde a administração, inclusive, se organiza através de um organograma. Lá no poder hierárquico, nós vamos ver que vale aquela máxima de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui no poder disciplinar, nós já vamos ver que é quando a administração ela pode, inclusive, aplicar sanções a seus servidores ou quem venha se vincular à administração. Como é mais comum, neste caso, aplicar sanções a seus servidores, nós podemos exemplificar no caso de uma falta disciplinar, uma falta administrativa cometida pelo servidor público, onde a administração ela vai aplicar essa sanção, mas anteriormente tem que instaurar um processo administrativo disciplinar. Então, na administração pública, qualquer sanção a ser aplicada a seus servidores, a administração tem que antes instaurar o devido processo legal, neste caso, o processo administrativo disciplinar, ou até mesmo uma sindicância, quando a sanção a ser aplicada for uma sanção leve. Instaurando, então, o processo administrativo disciplinar ou uma sindicância, há de ser ofertado aí o contraditório e a ampla defesa a esse servidor, porque ele não pode ser punido sem contraditório e sem ampla defesa nesse devido processo legal. E isso aí se estende também a quem venha à administração se vincular. Por qualquer razão, por qualquer situação, aquele que se vincula à administração não pode ser punido sem, por exemplo, o direito de um recurso. Então aí nós temos esse poder disciplinar. Depois nós temos quanto à sua finalidade normativa, ainda na classificação. A administração dispõe então de um poder regulamentar ou normativo. Esse poder regulamentar ou normativo é o que dispõe os chefes do executivo, então o presidente da República, os governadores dos estados, os prefeitos municipais, no exercício da atividade administrativa para editar normas objetivando tornar mais inteligível a lei ou determinada matéria normativa de interesse direto ou indireto da administração pública. Bom, aí a gente tem que é o poder regulamentar, no sentido de que a administração, através do chefe do executivo, pode editar, por exemplo, decretos regulamentares, regulamentando o que está previsto em lei.
Por isso, foi dito que é tornar mais inteligível a lei, porque muitas das vezes o texto legal ele sai de forma incompreensível ou com dubiedade. Então, o decreto regulamentar, ele vem regulamentar o que está disposto em lei, mas ele vem também tornar mais fácil o entendimento, tornar mais inteligível o que está disposto ali na lei, e assim a sua regulamentação, nós temos que facilita essa sua aplicação. É uma situação em que alguns autores também colocam que, utilizando-se do poder regulamentar, a administração, o chefe do executivo, pode expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disponibilizada em lei. Há divergência doutrinária nesse sentido, porque esse decreto autônomo, sendo para alguns doutrinadores assim utilizado, estaria assumindo a função legislativa, que aí compete ao poder legislativo. Podem consultar as obras que eu disponibilizei acerca dessa questão desse decreto autônomo, porque nós temos doutrinadores entendendo que o decreto autônomo ele não é poder regulamentar, porque seria, neste caso, uma usurpação do poder legislativo. E por último, na classificação, agora quanto aos objetivos da administração de contenção dos direitos individuais. Aí nós temos o poder de polícia. O poder de polícia, ele tem um conceito lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que diz que considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então vejam vocês que isso aí é o que está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E por que o Código Tributário Nacional trata a respeito de poder de polícia, inclusive conceituando? É porque lá para o Código Tributário Nacional, o poder de polícia é um fato gerador de taxa. Taxa é o valor pago por aqueles serviços públicos compulsórios, aqueles que nos são impostos. Então, aí nós temos a taxa e o Código Tributário Nacional vê a taxa como fato gerador do poder de polícia. Logo, aquelas atividades onde você paga uma taxa, elas são fiscalizadas, são vigiadas pelo poder público através do poder de polícia. Aliás, nós temos doutrinadores, dentre eles o Celso Antônio Bandeira de Mello, que acha ou entende ser imprópria a denominação poder de polícia. Ele diz que poder de polícia é da época do Estado de polícia, que é anterior ao Estado de Direito. E segundo ele, a maioria dos países europeus hoje já não adotam mais essa nomenclatura de poder de polícia. É bom que se diga, exceto a França, que conserva essa nomenclatura. Segundo Bandeira de Mello, na Europa, mais comumente se denomina limitações administrativas à liberdade e à propriedade. No que, aliás, a gente concorda com ele, no sentido de que não há uma limitação aqui a direitos propriamente dito, e sim ao exercício desses direitos. Então, nós vamos ver que o direito de propriedade e de liberdade, ele não há aqui um combate pelo poder de polícia, mas é preciso saber que a liberdade e a propriedade devem ser, esse direito, né, de liberdade e de propriedade, devem ser utilizados
na medida em que não venham aí a trazer um problema para os outros. Ou seja, esse direito à propriedade e à liberdade devem estar em consonância com o bem comum. Então, assim, o poder de polícia, ele limita o exercício, neste caso, do direito de liberdade e de propriedade, porque a pessoa não pode utilizar uma sua propriedade do jeito que melhor lhe aprouver, do jeito que ele melhor entende. Não, ele deve usar isso aí em consonância com os direitos dos outros. Dessa forma, nós vamos ver que o que predomina, o que, aliás, é o fundamento do poder de polícia, é a predominância do interesse público. Então, a gente até costuma comparar ou trazer situações do tipo que a gente vê lá em direito civil, onde lá no direito civil fala assim, olha, o direito de propriedade tem que observar as limitações administrativas ou os regulamentos administrativos. Sim, se a gente for considerar, por exemplo, a preservação daqueles chamados 3 S's, da segurança, do sossego, da saúde, o poder público deve utilizar-se do poder de polícia para nos garantir segurança, saúde, sossego. Então não pode o nosso vizinho, por exemplo, porque ele foi lá e adquiriu um aparelho de som de última geração, utilizar-se desse aparelho do jeito que ele bem entende. Eu tenho um direito a um sossego e ele, ao utilizar esse seu aparelho de som com os decibéis que ele melhor entende utilizar, pode estar me prejudicando. Então eu tenho direito a um sossego, eu posso invocar o poder público que, através do seu poder de polícia, vai fazer com que esse meu vizinho, ele utilize aquela sua propriedade, ele é dono daquilo ali, mas de maneira a preservar meu interesse também. Não só meu, mas de uma coletividade. Então, assim, nós vamos ver que o poder de polícia, ele é exercido, e a gente está falando aqui de uma polícia administrativa, muito embora possamos também comparar aí essa polícia administrativa com a polícia judiciária, mas nós vamos aqui nos ater à polícia administrativa, no sentido de que ela atua ou deve atuar de forma preventiva, evitando que ocorra um prejuízo a essa coletividade. Então aqui a preocupação é, por exemplo, com a pessoa que tem um veículo e ele se utiliza desse veículo do jeito que ele melhor entende. Não, ele vai ver que ele tem que obedecer normas de trânsito, inclusive na utilização desse veículo. Então ele não pode imprimir a velocidade que ele quer imprimir, porque aquele seu veículo tem lá, marcando lá no seu velocímetro, que ele vai até 300 km. E aí ele vai utilizar-se dessa velocidade, porque o veículo dele vai até 300 km. Não, nós temos limitações nas nossas estradas e essas limitações são impostas pelo poder público para preservar toda uma coletividade, preservando inclusive a própria integridade física, a segurança desse motorista. Então, assim, o poder de polícia ele atua no sentido de que, olha, a gente está vigilante, o poder público está vigilante. Se você ultrapassa esses limites, você se sujeita aí a uma sanção. Neste caso, nós temos inclusive que quem aplica a sanção é o poder público. E aí, é bom dizer, o poder de polícia, ele não pode ser delegado a particulares. Nós podemos até ter atos materiais anteriores que podem ser delegados, como por exemplo, a empresa que opera, que instala e opera o radar é um particular, não tem nenhum problema. Ele só vai ali configurar a infração de trânsito cometida. O sujeito passou acima da velocidade. Então, aquele ato material pode ser delegado. O poder público se utiliza desse ato material para aplicar a sanção. Quem aplica a sanção é o poder público, no exercício do seu poder de polícia. Também pode ser um ato posterior, ou seja, aplicou a sanção e depois delegou a um particular que fizesse o recolhimento do veículo.
Então, o guincho que vem fazer a condução, o transporte daquele veículo até o pátio, que também é delegado a um particular, isso aí não é poder de polícia. E por que o poder de polícia é indelegável? Porque nós estamos falando aqui em exercício de direitos por particulares. Então a gente não pode colocar um particular para vigiar o outro particular, sob pena aí de estarmos ferindo esse princípio de uma igualdade entre eles, desses interesses particulares. Então assim é bom que se diga, o poder de polícia, ele não pode ser delegado. Ok? Pois bem, então nós falamos a respeito de polícia administrativa, mas deixamos no ar aqui que existe também uma polícia judiciária. Para a gente comparar, grosso modo, nós vamos ver que a polícia administrativa é aquela exercida pelos agentes administrativos, por assim dizer, aqueles que exercem uma função fiscalizatória no poder público, então o agente de vigilância sanitária, o agente fiscal de obras, nós falamos também nos agentes da Receita, municipal, estadual, federal, e esses exercem poder de polícia. É uma polícia que deve atuar, como por exemplo o agente da vigilância sanitária, é ele quem deve ir ao açougue para verificar se aquela carne ela é inspecionada ou não, porque se ela não for inspecionada, ela não pode ser posta no comércio. Então aí ele pode apreender essa mercadoria que não está inspecionada, essa carne que não está inspecionada. Ou vai a um supermercado e encontra mercadorias com prazo de validade vencido, ele pode recolher isso aí. Então isso aí é um exercício de poder de polícia. Ou é o fiscal de obras que chega numa obra onde não tem ali a documentação necessária, não tem ali um alvará ou a licença da prefeitura para a construção, ou uma obra que precisa ser interditada porque está prestes a cair, a desmoronar. Então aí nós temos uma atuação do poder de polícia administrativa. A polícia administrativa, comparando com a polícia judiciária, ela tem caráter preventivo, enquanto que a polícia judiciária tem um caráter repressivo. Muito embora essa distinção não seja muito exata, porque também poderá a polícia administrativa atuar de forma repressiva, assim como a polícia judiciária poderá também atuar de forma preventiva. Mas o que marca, a princípio, é uma atuação preventiva da polícia administrativa, ou que se predispõe unicamente a impedir ou paralisar situações que possam trazer um prejuízo posterior, enquanto que a polícia judiciária tem esse caráter mais repressivo, ou ela atua depois que já houve um dano cometido, um dano causado. A polícia administrativa, ela se rege pelo direito administrativo, pelas normas administrativas, incidindo sobre bens, sobre direitos ou atividades. Enquanto que a polícia judiciária, ela se rege pelo direito processual penal, incidindo sobre pessoas. Olha só, na polícia administrativa, a gente tem que é o bem que está fazendo mal, é a atividade que está fazendo mal, ou a pessoa que não está sabendo exercer seu direito, porque ao exercer esse direito ele está fazendo mal a uma coletividade. Mas aí é a atividade que está fazendo mal. Enquanto que na polícia judiciária é a pessoa que faz mal. Então é ele quem precisa ser retirado desse convívio social, porque ele não está sabendo viver em sociedade. Então aí nós temos essa distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. Aqui nós encerramos esse breve estudo sobre poderes administrativos. Desde já me coloco à disposição de vocês para eventuais dúvidas, sempre através do meu e-mail flavio.salomão@yahoo.com.br. Me despeço de vocês, deixando um forte abraço, desejando a todos saúde e paz.